Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a quarta parte da parábola das bodas, ou parábola do convite rejeitado. Nós hoje vamos encerrar, já é o quarto programa que falamos sobre essa parábola, falamos versículo a versículo para poder ser bem detalhado. Hoje vamos estar falando sobre o capítulo 22, versículos de 11 a 14, que são os versículos que encerram essa parábola. E esses versículos eles dizem o seguinte: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhes: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, hoje nós vamos aí fechar essa passagem, uma passagem bem interessante, parábola das bodas, ou tem gente que chama de parábola do convite rejeitado. Então vamos lá. Veste nupcial, uma palavra bem importante aqui, Diversas, gente, têm sido as interpretações acerca da veste nupcial. A primeira delas é alguns pais da igreja, muitos intérpretes católicos, romanos e alguns protestantes têm explicado que se trata da caridade ou da santidade. A veste nupcial seria as pessoas que fizeram caridade ou que já tivessem a santidade. A segunda, a maioria dos comentaristas protestantes mais antigos explicam que se trata da fé. A fé sem obras é morta, como nos diz Tiago. Então, a fé em si não poderia ser. Para você entrar nas bodas, você alcançar esferas superiores, não basta só ter a fé. Teria que ter ação também. Muitos outros interpretam com uma combinação da primeira e da segunda posições, com vinculações em Cristo. A passagem de Isaías, no capítulo 61, versículo 10, diz essencialmente isso: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. Essa seria a terceira interpretação. A quarta, outros explicam que se trata da justiça em seu mais alto sentido, o adorno total do novo homem espiritual, que naturalmente incluiria a fé em Cristo. Conforme pode observar-se com facilidade, essa posição diz essencialmente o que diz também a terceira e provavelmente expressa um dos sentidos, pode ter sido um sentido também tensionado da coisa, mas eu acho assim, eu acho que a primeira é a que mais se encaixa, seria como a caridade, a veste nupcial ela seria desenvolvida através da caridade e da santidade, porque o que é a veste nupcial? Seria o perispírito. O perispírito do indivíduo que faz caridade, que alcança a santidade, ele tem uma iluminação, ele se torna mais fluídico. Então, seria esse tipo de situação que estaria sendo exposta aqui. E a gente vai seguindo aqui na parábola e tem assim: como entraste? O rei pergunta, aquele que estava sem os trajes, como entraste? A declaração aqui, que aqui temos, pressupõe que os hóspedes, ao entrar no lugar do banquete, haviam sido supridos das vestes nupciais apropriadas. Vários comentaristas têm enfatizado o fato de que esse costume antigo, particularmente no tempo de Jesus, não é bem consubstanciado na literatura antiga. Mas a própria menção desse costume nessa passagem parece indicar que deve ter existido, quer fosse universal, quer não. Em Homero, na Odisseia, primeiro capítulo, primeiro quarto, versículos 49 e 51, há uma alusão a esse costume. Entraram cada qual em um banheiro e foram lavados pelas mãos de criadas, untados e vestidos novamente com mantas frouxas e vestes resplendentes, e assentaram-se ambos ao lado do trono de Menelau. Então, essa seria uma das coisas, A questão do entrar, porque a gente pensa o seguinte:
Para a gente entrar, por exemplo, no reino dos céus, a gente tem que ter alcançado um grau de evolução que faz com que... Qual é a veste do espírito? É o perispírito. A veste nupcial, que vai estar resplandecente, que vai demonstrar que você tem condição de entrar naquele lugar, é o perispírito, gente. Não podemos ter dúvida disso. Fica muito claro, ficou muito patente isso, né? Não sabemos o quanto era comum ou bem conhecida essa prática, né, de lavar as pessoas, de dar roupa, né, ao tempo em que escreveu o autor desse evangelho, que aqui no caso é Mateus. Né? Mas ele usa a ideia para formar a base dessa parte da parábola. A verdade é que o hóspede que entrasse pela porta própria não poderia deixar de receber as vestes apropriadas para o banquete. O fato de que aquele conviva não tinha essa veste indica que ele não entraram no salão como era devido. Pelo contrário, deve ter se intrometido penetrando por outra porta ou então por uma janela. Aqui, claro, seria... Isso aqui temos que entender que isso é uma alegoria, né? Para dar uma ideia de desenvolvimento espiritual, de crescimento, de você conseguir demonstrar no mundo espiritual. Assim, quando alguém olha para você, já sabe qual é o teu nível espiritual, pelo tamanho da luz que resplandece do teu perispírito, também assim, quanto mais grosseiro o perispírito, menos evoluído é o indivíduo, quanto mais sutil, mais evoluído. Então, essa veste nupcial, esse perispírito, podemos dizer assim, ele é o indicativo de que se estamos aptos ou não a entrar no reino de Deus, a entrar no mundo regenerado e por assim em diante. Então, Jesus fala nessa parábola isso. Alguns dizem que Mateus acrescentou isso, né? Não pode ter sido Mateus acrescentando. Porque nos outros não estão. Não estão porque não receberam a informação. Mateus ouviu, ele escutou Jesus falando sobre isso. Então, é muito mais fácil Mateus ter feito corretamente, os outros, porque receberam de segunda mão a informação, não terem recebido essa parte, do que Mateus ter acrescentado por conta dele. Seria um afronte ele acrescentar alguma coisa naquilo que Jesus havia falado. Imaginem só, Jesus faz uma parábola e Mateus achou que deveria complementar, escrever mais coisas para ficar melhor. A gente sabe que isso realmente não seria normal de acontecer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí com essas maneiras de falar. Dizia: eu creio, mas nada sabia da comunhão com Cristo, e nada podia externar do testemunho do Espírito. Não podia exibir o poder no íntimo ou a influência celeste. Era ortodoxo, mas não convertido. Convidado e presente, mas não convencido pelo Espírito. Alguns dizem isso. Assim como uma pessoa não convidada que se fizesse presente a um banquete era considerada um conviva ilegal e um ladrão, conforme os padrões orientais, assim era aquele homem. Então, aquele homem, na parábola de Jesus, ele não poderia estar ali de jeito nenhum, porque a gente tem que lembrar sempre tudo que Jesus fala dentro da cultura da época. E quando Jesus fala que ele não deveria estar ali, é porque ele não tinha ainda aptidões para isso, não tinha conquistado isso. E pela cultura oriental a gente sabe disso, que tanto era impossível alguém rejeitar, porque era um afronte, era um desrespeito, rejeitar o convite, como era um indivíduo que não era convidado a entrar. Ele é considerado um ladrão. Era um indivíduo que seria até preso. Então, ele jamais faria isso. Essa pessoa, com sua presença, né, insultava o Senhor das bodas. Seria um insulto. Seria uma pessoa passando dos limites. Jesus expressou a mesma ideia acerca da aplicação espiritual ao caminho da salvação, quando disse: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Jesus estava falando o seguinte, que você tem que entrar pela porta certa para chegar ao reino. O que ele está falando do ladrão salteador? São essas pessoas que vão para os templos, que se tornam muitas vezes sacerdotes, líderes, né, religiosos, que não fazem reforma íntima, que não adquirem um perispírito purificado. Esses indivíduos que ele fala são ladrões salteadores, porque estão roubando a fé alheia, estão se aproveitando da fé alheia. A gente sabe que tem ministros em vários templos religiosos de todos os tipos, eu não estou excluindo aqui os espíritas, não, os espíritas inclusive, que
estão ali pelo status, pela fama, por poder aparecer. Tem vários fatores aí que estão envolvidos, que muitas vezes deixam a situação dos tempos extremamente delicada, né? Que são pessoas que não têm a vivência do amor, que não têm a vivência da caridade, que estão ali porque são bons oradores, querem fama, querem estar sempre em destaque. São pessoas que realmente são extremamente problemáticas. E a gente vai encontrar isso em todas as religiões. Olhando para a história da igreja, nós estamos falando do cristianismo, nós vimos quantos papas, né? A gente sabe de história de conclave para eleger papa, que um papa matou seus opositores e aí foi eleito. Você vê, uma pessoa dessa não pode responder em nome de Jesus de forma alguma. E a gente sabe que isso aconteceu muito, e a gente sabe no meio espírita quantas pessoas entram nas casas espíritas, tentam se apoderar das casas, tentam tomar a diretoria. Gente, existem coisas de todos os tipos. Então esses são os ladrões salteadores, porque não entraram pela porta, né, pelo aprisco das ovelhas, porque não subiram, porque não se transformaram, não fizeram reforma íntima. São indivíduos extremamente complicados e que temos que estar devidamente atentos a esses indivíduos, porque são realmente lobos em pele de ovelha. Eles não entram pela porta do aprisco das ovelhas. Eles são imitadores, são pessoas que se aproveitam da situação para tentar levar algum tipo de vantagem. Então, são pessoas que a gente tem que estar sempre de olho. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está em Mateus capítulo 22, versículos de 11 a 4, que é a quarta parte da parábola do convite rejeitado ou a parábola das bodas. Nós já fizemos 3 programas, hoje é o quarto, estamos encerrando essa parábola hoje. Vamos aos versículos só para que a gente possa depois dar continuidade ao estudo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhes: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos. Levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, nós estamos aqui falando sobre esses indivíduos que tentam entrar no reino dos céus sem realmente fazerem a reforma íntima, sem realmente se transformarem. São pessoas que, na palavra de Jesus, não podem estar ali, né? E aí, seguindo aqui os versículos, e ele emudeceu. Literalmente, puseram-lhe uma mordaça na boca. Essa palavra é usada para referir-se ao amordaçamento de um boi. A gente pode ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. E foi usada por Jesus acerca do demônio descrito lá em Marcos, capítulo 1, versículo 25, bem como sobre o mar escapelado, Marcos, capítulo 4, versículo 39. E aí Pedro também, ele empregou a mesma palavra ao falar em silenciar os ignorantes e insensatos. A gente vê em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Em primeiro lugar, o falso conviva ficou mudo em face do súbito senso de sua culpa, porquanto ignora até então a necessidade de estar vestido com a veste nupcial, né? Embora talvez tenha pensado ser uma tolice ou um enfado preocupar-se com isso, que é o comum. A gente fala que as pessoas falam: poxa, nós estamos caminhando para a regeneração, poxa, vamos trabalhar, vamos tentar fazer a reforma aí. Tem gente que acha que seguir Jesus, que ficar fazendo caridade, que besteira, eu vou viver minha vida. Acho isso um enfado realmente. E aí, quando dão conta, já é tarde, né? Lembrou-se de sua consciência perturbada e do testemunho que a mesma lhe trouxera ao subir por uma das janelas, ao escorregar por alguma porta ou passar pelo guarda quando o sentinela olhava em outra direção. A gente aqui imagina isso, né? Essa pessoa que chegou lá. Outro, né, na presença da majestade Augusta, o grande rei, né,
que na parábola significa Deus, aí o homem ficou confuso e perplexo. Porque aquele que antes certamente fora muito esperto, astuto, inteligente, que se achava acima de todos, que para que eu quero religião, para que eu vou fazer mudança, né? Não pôde proferir uma única palavra, porque na hora da verdade não tem argumento. Sua conduta fora insultuosa e indecorosa. Agora, porém, estava sem poder apresentar desculpas. Porque é o fato. Nós temos que lembrar que Jesus está falando sobre uma tradição da época. Então ele está fazendo uma comparação com uma tradição da época. E esse indivíduo que não tinha as vestes, porque assim, como é que era na época? A pessoa entrava pela uma porta principal, ali era levada para se banhar, né, tomar seu banho, e recebia uma veste para a festa. Esse indivíduo, para não estar, ele não tinha passado por isso. O que é essa porta? Seria a porta estreita. Seria, o que era de se limpar? É limpar das impurezas, tirar os vícios morais. E o que era ter a veste, receber a veste? Era receber um perispírito mais puro, transformar aquele espírito grosseiro no mais puro. E aí estaria apto à festa. Lembremos que bem-aventurados é uma festa de alegria, então seria um bem-aventurado. É nisso que Jesus está se referindo aqui. Um interessante paralelo a essa porção da parábola encontra-se na literatura judaica. A gente tem como em Hieros, né, Nedarim, folha 38, versículo 1, o seguinte: Esaú, o ímpio, velara-se-á com sua capa e sentara-se-á entre os justos, no paraíso, no mundo vindouro. Mas o bendito Deus haverá de arrancá-lo dali, conforme o sentido das palavras de Obadias, capítulo 1, versículo 4. Embora te exaltes como uma águia, e ainda que faças o teu ninho entre as estrelas, dali eu te farei descer, diz o Senhor. Porque, gente, quem não tem condição, por exemplo, de permanecer no mundo regenerado, não vai ficar no mundo regenerado. Vai ter que descer a um mundo de provas e expiações, que é o condizente com a sua condição. É isso, gente. A parábola ela é muito clara. As pessoas ficam, às vezes, buscando umas interpretações que não tem nada a ver nem com a cultura da época. A gente tem que entender o contexto da época. Que é a cultura judaica, a cultura árabe, né, dos orientais, e nem com a questão que nós estamos falando de evolução espiritual. Temos que lembrar, fazer uma analogia disso com a evolução espiritual. Sempre será assim. Porque Jesus, quando ele está falando de evolução espiritual, que é a condição para que o indivíduo esteja em alguns lugares. E aí ele fala, lançai-o nas trevas exteriores. Com nossas noções ocidentais, talvez pensemos, né, que a ação de amarrar e expulsar o conviva falso tenha sido um tanto exagerada, né? A gente está pensando aqui com a cultura ocidental de agora. Mas a questão de etiqueta é coisa muito séria no Oriente, especialmente no caso de antigos dignatários, reis da época, né? Furrer, segundo é citado por Bruce, né, diz o seguinte, que estranho e temível para o vagabundo que se perdeu pelo caminho é a noite, quando as nuvens encobrem o firmamento, quando, através da treva espessa, ouve-se o uivo e o matraquear dos dentes dos lobos, assustando o indivíduo solitário. Verdadeiramente, nenhum outro simbolismo poderia descrever de maneira mais impressionante a angústia daquele que foi abandonado, né? Que ficou do lado de fora, que ficou nas trevas, porque sabe que ali existem perigos, que ali ele não está salvo, e isso deixa as pessoas extremamente preocupadas, né? E aí Jesus fala, muitos chamados e poucos escolhidos. E fica evidente que Jesus repetiu certas declarações ou ensinos, algumas vezes com determinado sentido, e de outras vezes com sentido ou conexão diferente, gente, conforme qualquer mestre pode fazer. Usa o ensino conforme a necessidade da mensagem que precisa falar. Algumas declarações são colocadas aqui, outras ali, e assim vai se fazendo. E é uma dessas declarações, esta, né, que nós estamos falando, é uma dessas declarações. Muitos chamados e poucos escolhidos. Aqui vemos
uma distinção entre grupos que realmente tinham ouvido e aceitado o convite. Os escolhidos, neste caso, são aqueles destacados dentre o grupo dos chamados. Essa declaração realmente expressa a intenção geral da parábola, ou das duas parábolas construídas de modo a parecer uma só, conforme alguns pensam. Do princípio ao fim, o convite foi feito para muitos, e a gente sabe que está aí. As religiões, está chamando todos, chamando muitos. A maioria rejeita totalmente esse convite. Mas esse grupo, naturalmente, estaria entre os chamados, mas não escolhidos. A gente sabe quantas pessoas são chamadas, e nem todos são escolhidos. Só que, todavia, dentro do grupo que respondera afirmativamente ao convite, havia aquele que, embora chamado, não era escolhido. Tinha chegado ao salão do banquete e certamente havia obedecido à convocação para a festa de casamento, mas tinha própria opinião acerca da necessidade e do valor de alguma forma especial de veste nupcial, isto é, de riquezas espirituais. Tinha tudo quanto pensava que era importante, e a despeito das claras indicações das exigências requeridas para quem quisesse entrar no banquete das núpcias, exigências que eram determinadas pelo próprio grande rei, por Deus, pelas leis de Deus, possuía uma opinião pessoal e não se prepararam convenientemente. A gente vê muitas vezes isso. Você fala sobre religião, as pessoas estou preocupado com isso não, isso para mim não é verdade, não está, Por esse motivo é que houve outra seleção feita pelo rei em pessoa, o qual passou em revista os convidados, porque muitos convidados. E aí, o convidado, ele fez a parte dele, fez a reforma íntima, se dedicou à caridade, fez alguma coisa nesse sentido? E isso é importante, porque senão... E aí, entre os chamados, nesse caso, foram encontrados aqueles que realmente não eram convidados dignos de estarem no salão de banquete. E esses foram duramente tratados, sendo expulsos. Na parábola a gente vê isso. E aí, ao empregar a palavra escolhidos, Jesus quis indicar aqueles que realmente possuíam a justiça, identificada pelas vestes nupciais. Esses eram os que tinham feito uma inquisição espiritual genuína e sincera, tinham feito uma transformação, tinham feito uma reforma íntima realmente espiritual, genuína, sincera. Os que não fizeram, eles não estariam aptos a entrar no reino, de forma alguma. Então, é nesse sentido que nós estamos falando aqui. É possível que nesse versículo tenhamos uma alusão ao costume dos romanos ao formarem suas milícias. Todos os cidadãos eram convocados, mas somente os que estivessem realmente aptos eram finalmente escolhidos para desempenhar qualquer serviço real em prol da nação. Chamavam vários para serem soldados. Os que chegavam lá, aleijados, franzinos demais, que não conseguiam carregar uma armadura, um escudo, uma espada, esses eram, ou que eram inábeis mentalmente, esses eram descartados. Chamados e escolhidos. Neste caso, não implica em mera diferença, mas indica em uma antítese verdadeira. Segundo os ensinamentos de Jesus, gente, como também acontecia com os escritos rabínicos, sempre se verificava uma rigorosa separação entre os dignos e os indignos. E é nesse sentido que nós estamos vendo aqui Jesus falando. A gente fala da separação da cabra dos bodes, que a gente vai observando lá em Mateus, no capítulo lá, no final de Mateus, capítulo 26, quando os discípulos perguntam como seria o final dos tempos, a escolha, quem ficaria no anjo reinado, quem não. Ele fala dos indivíduos que teriam, nessa verdade, essa coisa nupcial, que seriam os que fizeram caridade, que fizeram reforma íntima, que olhavam a vida por um prisma muito melhor. É nesse sentido que nós estamos. Então, essa é uma parábola muito bonita. Ficamos por aqui. Que Jesus possa nos abençoar e semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.